esteja tudo bem com vocês. Nós sabemos que a revolução digital transformou muitos dos nossos hábitos. Hoje, uma grande parte dos nossos dias é passada em frente a ecrãs, seja o de computadores, smartphones ou de tablets. E não importa se o fazemos por questões profissionais ou de entretenimento. Um estudo realizado em 2013, recentemente, sobre o comportamento da sociedade adulta norte-americana, constatou um crescimento rápido do tempo passado a navegar na internet. E no Brasil não é muito diferente. Em média, cada pessoa passa 5 horas e 9 minutos por dia em frente a uma tela. Mas antes da nossa conversa, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos. E acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Amigos, a relação que ocorre atualmente é inversamente proporcional. Se cada vez mais pessoas ficam à frente de telas, por outro lado, o tempo dedicado a conteúdos impressos ou até mesmo ao rádio sofre uma queda vertiginosa significativa. Nem a televisão escapou a esta mudança de comportamentos, uma vez que este canal, Sobrevivência em Livros, é dedicado à temática de livros, literatura e educação. Então, nós devemos analisar essa situação atual, corriqueira, quando comparado ao cenário literário, é inevitável que a gente aborde os livros digitais também. Então, se observarmos que os livros digitais diariamente batem recordes quanto ao número de usuários, por diversas razões, como praticidade de transportá-los para todos os lugares, facilidade de leitura e o preço atrativo. Dessa forma, os livros digitais estão a transformar de maneira substancial o mercado literário. Ainda os que não são adeptos deste formato de livro têm de reconhecer a transformação. E, pessoalmente, eu tenho visto cada vez mais pessoas, principalmente meus colegas professores, a usar e-readers ou tablets para ler livros. Meus amigos, este é um canal sobre livros como os conhecemos, da forma que os conhecemos, ou seja, físico, livros físicos. Então, não tem espaço para e-readers e livros digitais nos próximos parágrafos. Assim como a literatura, a pintura, o cinema, a música, o teatro, os livros também são importantes expressões artísticas da própria imprensa e do conhecimento humano. Então, vamos nos dedicar neste vídeo inteiro aos livros de tinta e papel, como sempre foram, ainda que alguns textos estejam em paredes, blocos de argila, papiros ou em tecidos, e por isso a palavra texto tem sua origem etimológica, ou seja, a sua raiz na palavra tecido. E isso tudo com algumas razões para que crianças, adolescentes, adultos e idosos, enfim, todos os leitores leiam um livro físico, nem que seja de vez em quando. Todos nós sabemos que olhar para uma tela de um computador durante horas, horas e horas a fio cansa os olhos. Para quem não acredita, essa é uma verdade, preste atenção, cientificamente comprovada. O esforço ocular pode resultar na síndrome da visão do computador. E o que é isso? Ela pode ser traduzida como efeitos de dores de cabeça, olhos a arder e uma visão turva. E isso é muito grave, meus amigos. E quem é que consegue ler se sentindo dessa forma? Então,
é preciso dar um descanso para os olhos. Para aqueles que passam o dia inteiro a trabalhar em frente a um computador, eu sugiro que, na hora que for escolher um livro, escolha um livro, o físico. A ausência de brilho e reflexo vai facilitar muito a leitura e, consequentemente, trazer um descanso aos olhos. Sem dúvida que muitos leitores preferem optar pela versão digital de um livro, de uma obra, do que carregar um calhamaço pesado de um lado para o outro. Mas eu prefiro exercitar os meus braços com um livro de capa dura, com mais de 500 páginas, e lê-lo. E aproveitando que alguns são muito volumosos. Mas deixando de lado os exageros, eu acho interessante estimular os meus braços segurando meus livros e minha mente ao mesmo tempo, enquanto estou sentado no sofá, num sábado, ou num domingo, ou num feriado, ou nas férias, ou ainda deitado na cama à noite a ler. Amigos, quando estou com o livro nas mãos, sentindo o peso do livro, porque não tenho paciência nem tempo para ir a uma academia, eu não sei vocês, mas parece que eu me sinto muito mais próximo, ou mesmo dentro da história. Aquele texto não é apenas mais um artigo de internet que eu vou ler rapidamente, e que logo em seguida ele vai desaparecer, vai sumir. Com o livro físico é possível criar recordações. E uma pergunta me ocorreu: será possível ler um livro digital junto com outra pessoa? Como acontecia com os nossos avós ou os nossos pais, enquanto eles estão sentados no sofá ou no chão conosco? Será possível isso? Um livro físico pode ser passado de mão em mão para breves leituras. Olha só isso aqui que eu estou lendo. Dá uma olhadinha, aí você entrega o livro para a pessoa, para o avô, para a avó, para a esposa, para o marido, para o filho, para a filha, para o neto, para a neta. Você pode mostrar o livro, aquele parágrafo, aquele trecho. Ele é visível, pois está na estante a aguardar um outro tempo de leitura. Ele serve de imediatamente uma consulta. Amigos, eu não sei vocês, mas quando estou a ler alguma coisa, tem uma situação que eu não curto nem um pouco, que são as notificações que surgem o tempo todo na tela. E essas notificações causam distrações e desconcentrações durante a leitura. Claro que é possível desativar as notificações, mas então, se o celular tocar, como é que faz? Se por um lado pode ser interessante combinar inúmeras funções num só dispositivo, por outro, no que diz respeito propriamente à leitura, o desconforto digital pode gerar vários inconvenientes. Claro que isso tudo pode acontecer também se a gente está a ler um livro físico. O telefone pode tocar, o computador pode emitir um som se ele estiver ligado, o tablet também pode acontecer alguma coisa assim e distrair as pessoas, mas é diferente. O interessante mesmo é a pessoa se desligar da internet e de todas as distrações digitais enquanto estiver fazendo a sua leitura. Eu, particularmente, consigo ler de forma tão concentrada que às vezes leva um susto quando a minha esposa começa a falar comigo. Então, isso acontece comigo. Eu não ouço nada que está acontecendo no ambiente, mas são raras as pessoas que atingem esse nível de concentração. Sabem como aprendi a me concentrar? Jogando xadrez. O xadrez é um ótimo jogo porque ele vai treinar e forjar o nosso nível de concentração. Por isso que eu tomo sempre sustos quando estou muito concentrado numa leitura. E uma leitura sem interrupções é infinitamente mais produtiva e prazerosa, meus amigos. Por isso eu prefiro me desligar completamente de tudo quando inicio algum livro. Já que estamos a falar de distrações, alguns estudos recentes
defendem que a compreensão dos textos por parte dos leitores, vejam bem, é maior quando eles leem livros físicos. Parece muito óbvio, né, meus amigos? A explicação de alguns cientistas é que durante as leituras de textos impressos é mais fácil atingir níveis maiores de concentração, resultando em melhores compreensões e assimilações dos conteúdos lidos. Um segundo grupo de cientistas descobriu que ao longo da leitura, os leitores cobaias pulavam partes dos textos ou de forma imperceptível, isso demonstra a desconcentração dos leitores, ou porque sentiram cansaço de seus olhos causados pelas luzes das telas. Durante essas pesquisas, outros leitores se perderam na leitura digital, pois não conseguiram marcar em qual parte da história haviam parado, porque se esqueceram. Pessoal, eu já trabalhei com professores que eram quase ambientalistas radicais ao defenderem o uso de e-readers. Diziam que os aparelhos digitais são excelente alternativa ambiental, capazes de preservar as árvores para a produção de papel e outras defesas que eu não me lembro agora. Mas a realidade é muito diferente. O processo de produção de cada e-reader gasta uma quantidade colossal de água, minerais, energias não renováveis e, claro, eletricidade para abastecer a bateria sempre que o dispositivo fica descarregado. Isso é óbvio. Portanto, ainda que os livros de papel gastem alguns recursos, como papel e tinta, não se pode dizer que o livro físico prejudique o ambiente mais do que o digital. E também é óbvio que para produzir papel acelera o processo de desmatamento. Mas as árvores, ao contrário do petróleo, são renováveis. Por quê? Porque atualmente são retiradas de locais reflorestados. No mundo, há inúmeros projetos como o Future Library, da artista visual escocesa Kate Patterson, que abordam essa relação entre árvores e literatura. Isso é muito importante. Isso acontece muito, inclusive no Brasil, da questão das árvores reflorestadas para a produção de livros. E convenhamos, os livros de papel são incríveis, porque o leitor os vê, os pega, e ainda tem gente que gosta de sentir aquele cheirinho de livro novo recém-saído da livraria. Eu amo, eu gosto muito, gente. Os livros de papel são presente do próprio planeta para a humanidade. E como eu disse há pouco, atualmente 99% dos livros do mundo todo, são produzidos a partir de madeiras reflorestadas. Logo, os livros são sustentáveis. E nenhum Greenpeace vai reclamar sobre isso. Reparem só. Amigos, já perceberam que um livro descarregado para um dispositivo digital nos passa uma sensação fria e desprovida de qualquer sentimento físico? Então, devemos desfrutar do calor do livro físico. Centenas de bilhões são visualmente artísticos e lindos, são verdadeiras obras de arte. Um antigo ditado diz que não se deve julgar um livro pela capa, mas eu acho que ele não se aplica aos próprios livros em si, pois na verdade, muitas vezes é a capa dos livros que nos chama a atenção para uma história espetacular. Além da capa, o interior ou o miolo, as fontes tipográficas utilizadas, a numeração das páginas, a marcação do início dos capítulos, as ilustrações, as imagens, são verdadeiras obras-primas que foram pensadas com carinho e enriquecem cada volume do livro. E, enfim, meus amigos, o livro físico
deseja proporcionar a melhor experiência de leitura aos seus leitores, ao seu público, o que nenhum livro digital é capaz de nos legar, nos oferecer. Então, meus amigos, os e-readers até agora estão longe do design que encontramos no livro físico. Ainda que nos dispositivos digitais seja possível trocar o tipo de fonte para facilitar a leitura ou ampliá-la, os textos virtuais parecem sempre muito mais debilitados quando vistos a partir de um ecrã, de uma tela, e perdem feio se comparados às milhares de possibilidades elegantes que as editoras e o próprio autor podem utilizar para tecer os livros. E se vocês querem aproveitar a beleza gráfica de um livro, nada, nenhuma tecnologia é capaz de substituir essa milenar característica. Com certeza, a fórmula mágica leitura e livros físicos tecem histórias insubstituíveis. Não é verdade, meus amigos? E além disso, sempre que as pessoas leem, o hábito da leitura, cultivar o hábito da leitura, é muito importante para não acontecer isso aqui na minha camisa. Olhem só. Olha, o Simpson, Homer Simpson, com um cérebro deste tamaninho. Os livros nos proporcionam que a gente tenha diversos conhecimentos, ampliar a nossa cultura, ampliar o nosso legado no mundo. E isso é tudo, pessoal. Desejo Shabbat Shalom, Umevorah, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço, procurem livros físicos e valeu!